Em maio de 2011, eu fui procurado pelo Manuel Rodrigues Ribeiro, com quem eu trabalho há muito tempo, ao lado de outros colegas da Universidade de São Paulo. Desenvolvemos muitos projetos junto à Secretaria de Estado da Cultura e ele procurou a mim e a outros colegas, Adriano Machado Ribeiro, Alexandre Hasegawa, para desenvolvermos um projeto nas oficinas culturais da Secretaria. Ele nos disse assim, de chofre: vamos filmar a Odisseia de Homero, né? Sempre que trabalhamos com o Manuel, nos lançamos a projetos assim ousados e grandes, para não dizer grandiosos, mas esse superava todos, né? Mas, né, empreendedor, tanto quanto idealista, que é Manuel, confiantes, também nos lançamos nesta empreitada, nesta navegação, né, longa e cheia de desvios da rota que tínhamos traçado originalmente, que foi o projeto Filmando a Odisseia, né? Esse projeto, acho que eu posso resumir em 3 etapas, pelo menos, né? Uma primeira etapa consistiu em transformar o longo texto da Odisseia, são 11.000 versos, né, divididos em 24 cantos, transformar esse longo texto da Odisseia num roteiro, para não dizer num pré-roteiro. Nisso, trabalhamos particularmente ao longo do mês de julho, ainda de 2011. Feito esse pré-roteiro, a segunda etapa já era trabalharmos todos com um grupo de 7 diretores de cinema, cineastas, que foram convidados a participar desse projeto. Decidimos por fazer um roteiro que mantivesse, quanto possível, né, o máximo do texto original da Odisseia e tentar fazer também uma adaptação para o cinema que preservasse o ambiente antigo mesmo da Odisseia. A nossa ideia, a ideia de Manuel Rodrigues Ribeiro original, né, que entendemos bem, era fazer o quê? Né? Juntar, na verdade, 2 pontas. A mais imediata, próxima de nós, que é a vontade que todos temos hoje em dia de aparecer diante das câmeras, né, e falarmos e atuarmos e sermos atores por um momento. Juntar isso que está tão próximo de nós a algo que, em princípio, nos parece muito distante, este poema antigo grego que é a Odisseia. A Ilíada, com a Odisseia, compõe 2 epopeias, as mais antigas epopeias gregas que chegaram a nós, ambas atribuídas a Homero. O que ambas têm em comum é que, tanto na Ilíada como na Odisseia, Homero narra episódios do cerco de Troia. A gente sabe, não por Homero, mas por um outro poeta, Aedo, grego, pouco posterior a ele, chamado Hesíodo, que houve na mitologia grega antiga 2 grandes guerras. Uma delas foi a Guerra de Troia, né? Todos nós conhecemos, mas houve uma outra anterior, de uma geração anterior, que foi a Guerra dos 7 contra Tebas. Tanto uma guerra como a outra foram celebradas em epopeias, como a Ilíada, como a Odisseia, a Guerra de Troia, e noutras epopeias, como a Tebaida, a Edipodia, a Guerra dos 7 contra Tebas. Também esses 2 ciclos, o ciclo tebano, né, da Guerra dos 7 contra Tebas, e o ciclo troiano, o cerco de Troia, serviram posteriormente à época das epopeias, serviram posteriormente também aos tragediógrafos, sobretudo aqueles como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, que encenaram suas tragédias nos festivais dramáticos de Atenas, no século V antes da nossa era. Então, também aí, entre eles, há tragédias agora, peças dramáticas, né, que têm por matéria o cerco de Troia, é o caso, por exemplo, dos 7 contra Tebas de Ésquilo, mas que também tem um episódio relacionado com o cerco de Troia, com a Guerra de Troia. Por exemplo, o retorno de Agamemnon à sua casa, que é matéria de uma trilogia trágica do mesmo Ésquilo, chamada Oresteia. Então, tanto na tragédia, posteriormente, século V AC, como muito antes, na tradição épica, século IX, VIII AC, se celebrou uma guerra como a Guerra dos 7 contra Tebas e essa outra guerra, que é a do cerco de Troia. Homero, então, pertence a uma tradição de poetas, de
para usar o termo que ele mesmo emprega, de aedos, de recitadores, de cantores, né, que se especializou em cantar episódios do cerco de Troia. Homero, porém, não é só o mais antigo desses que chegaram a nós, mas, como os próprios gregos o julgaram, o maior, porque os episódios que ele escolhe para celebrar na Ilíada, para celebrar na Odisseia, são os mais fortes, os mais importantes de todos os episódios relacionados ao cerco de Troia. Na Ilíada, a gesta, isto é, os feitos bélicos, ou o grande feito bélico do maior guerreiro que participou desse cerco, Aquiles. E na Odisseia, não uma gesta, um feito bélico empreendido por um guerreiro durante o cerco de Troia, mas, terminado o cerco de Troia, houve o retorno dos vários chefes gregos à sua casa. Então, na Odisseia, ele celebra um desses retornos. Quer dizer que, durante o cerco de Troia, muitos chefes gregos, à frente das suas armadas, lutaram contra os troianos. Terminado o cerco, vitoriosos os gregos, cada um retorna à frente da sua frota para o seu lar. Eu mencionei agora há pouco o retorno de Agamemnon, mas houve outros retornos. Um desses é o de Odisseu. Então, a própria Odisseia já deixa claro que, desde o início, depois também ao longo de dos vários cantos, que dos vários retornos, dos vários chefes gregos, o de Odisseu terá sido o mais notável, porque foi o mais longo, porque ele se desviou muito da sua rota, ele se perdeu, foi também o mais demorado, ele empenhou 10 anos para retornar, quer dizer que, além dos 10 anos do cerco de Troia, terminado o cerco, ele vai demorar 10 anos para retornar à sua casa, e foi também o mais sofrido, isso está dito, isso do sofrimento do retorno de Odisseu, já na proposição e invocação da Odisseia. Então, o retorno de Odisseu, já a Odisseia o apresenta como o mais notável por isso tudo. E, para apresentar isso, a Odisseia recorre a várias estratégias. Uma delas é a de comparar o retorno de Odisseu a outros retornos, em particular ao retorno de Agamemnon. O retorno de Agamemnon, em tudo, foi o avesso do retorno de Odisseu, porque o retorno de Odisseu, enquanto Odisseu empreendia, foi infeliz, ou seja, como eu disse, foi longo, foi demorado e foi doloroso. O retorno de Agamemnon, para empreendê-lo, foi muito simples. Agamemnon retornou rápido à casa, sem desvios, e não perdeu os seus companheiros ao longo da navegação, como Odisseu. Porém, se durante o empreendimento do retorno Odisseu foi infeliz e Agamemnon foi feliz, a chegada à casa, porém, é o contrário para um e para outro. Sabemos que a chegada à casa de Agamemnon foi infeliz, porque a esposa rancorosa, Clitemnestra, o aguardava com o amante Egisto para matá-lo, que foi o que ela fez. Já Odisseu, quando retorna à casa, 10 anos depois de Agamemnon, encontrará ainda uma esposa, Penélope, que o aguarda fiel e resistindo a mais de uma centena de pretendentes. Na Ilíada e na Odisseia, Homero tem alguns valores que sobressaem entre outros. Na Ilíada, um desses valores é o cuidado que os homens temos de ter com os mortos. Na proposição e invocação da Ilíada, já se menciona isso, que é o efeito colateral mais imediato, evidente e grotesco da guerra, o cadáver que jaz insepulto e que fica ali como alimento para cães e aves. Isso é mencionado já na proposição e invocação da Ilíada. Justamente Aquiles, que é o herói máximo dessa epopeia, quando sabe que o seu companheiro dileto, Patroclo, foi morto em campo, ele se apressa a recuperar o cadáver desse companheiro, para que ele não caia nas mãos dos troianos. Há mesmo uma disputa que é narrada na Ilíada, a disputa pelo cadáver de Patroclo. Não só pelo cadáver, mas, evidentemente, pelas armas que Patroclo trajava quando ele foi derrubado no combate, que eram as armas do grande Aquiles. Então, na verdade, o que os troianos querem, antes de mais nada, é
apoderar-se do cadáver para apoderar-se das armas do grande Aquiles. Mas Aquiles apressa-se, então, quando sabe dessa notícia triste, a reaver o cadáver de Patroclo. E, inconformado com a morte do companheiro, ele não dará sepultura a esse cadáver enquanto ele não vingar, ou seja, enquanto ele não matar aquele que matou Patroclo. Ou seja, ele deixa um cadáver insepulto. Né? A gente sabe que depois, no canto 23 da Ilíada, o espectro, digamos, a alma de Patroclo aparece em sonhos a Aquiles para queixar-se disso, né? Dizendo que enquanto o cadáver não for sepultado, quer dizer, cremado, as cinzas recolhidas e guardadas numa urna, a alma, o espectro, né, não é admitida no mundo dos mortos. Então ela jaz num certo limbo, né? Então esse cuidado com os mortos tem também que ver com isso, né? Com esse pós-morte. Mas Aquiles, então, inconformado, deixa o cadáver do companheiro insepulto, enquanto não vingar a morte do companheiro, matando aquele que o matou, Héctor. É isso que ele faz no canto 22. Então, no canto 23, o espectro, a alma de Patroclo, se queixa disso que ele faz, então, no canto 23, procede-se ao sepultamento, a cremação, as cinzas que são recolhidas e a urna que é guardada. Mas, no canto 24 da Ilíada, ainda um outro cadáver jaz insepulto, que é o de Héctor. Aquiles não se conforma ainda, é como se a ira dele fosse tal que ele quisesse, se fosse possível, matar uma segunda vez Héctor, né? E por isso que talvez então ele não se conforme de dar sepultura àquele cadáver. Mais do que isso, não é ele que tem que dar sepultura, evidentemente a família real troiana que tem de dar sepultura a Héctor, que é um príncipe troiano, mas Aquiles não quer dar o cadáver aos familiares de Héctor. O próprio Héctor, quando já no canto 22 foi rendido por Aquiles e Aquiles se prepara para desferir o golpe mortal, ele pede isso a Aquiles, que não ultraje o cadáver dele, pois é exatamente isso que Aquiles vai fazer no canto 22, quer dizer que não só ele deixará o corpo insepulto, não entregará o corpo de Héctor à família, mas ele prenderá esse cadáver ao seu carro e arrastará esse cadáver, dando voltas ao redor da cidade de Troia, diante dos olhos dos familiares e de todos os cidadãos troianos. Não é? Então, ele realmente humilha o cadáver e, provavelmente, então, atormenta também a alma, o espectro de Héctor. Mas, no fim da Ilíada, no início do canto 24, já há um concílio dos deuses que veem aquilo horrorizados e recriminam aquela atitude de Aquiles e dão à mãe de Aquiles, Tétide, a deusa Tétide, né, a ordem de ir até o filho dela e dizer que os deuses estão aborrecidos com aquilo, né? Isso do cuidado com os corpos daqueles que caem nos combates aparece também não só na epopeia, na tradição épica, mas aparece também depois na tragédia. A peça, uma das peças máximas gregas do século V a.C., de Sófocles, a Antígone, ensina justamente isso, né? Dois príncipes tebanos morreram em combate, um defendendo a cidade de Tebas, o outro lutando contra a própria cidade, né? Etéocles e Polinices. Agora, mortos os dois, porque eles se matam num combate final, Creonte, que é o rei tebano, manda dar sepultura ao corpo daquele que tinha lutado defendendo a cidade de Tebas, mas não só não manda dar sepultura ao outro que morreu lutando contra a cidade, mas proíbe a qualquer um que se dê sepultura a esse cadáver. Então, mais uma vez, é esse problema do cuidado com os mortos, né? Que então já aparece em Homero e aparecerá depois na tragédia grega. Isso na Ilíada. Na Odisseia, qual é o valor que Homero, ou quais são os valores que Homero celebra? Então, dentre outros, um que é muito notável é o valor da hospitalidade. Agora, não se trata de uma descrição, de uma narração de um cerco a uma cidade, não se trata da narração
de um episódio de guerra, de combates de guerra, onde há aqueles que matam, aqueles que morrem. Não. Agora, o que Homero narra é uma navegação. E ele narra, então, uma viagem que se faz por mar, mas que aqui e ali, né, exige que os navegantes parem para repor a comida, a água que falta ao longo da navegação, e para isso, a cada vez, esses navegantes têm de recorrer, né, a habitantes de cidades que eles encontram ao longo do seu caminho, e pedir a esses ajuda. Trata-se disso. Para usar um termo mais apropriado, eles têm de suplicar cada vez, né, àqueles que eles encontram ao longo do seu caminho, que os ajudem, melhor, a prosseguir na sua navegação, antes de mais nada, fornecendo-lhes mantimentos, dando-lhes guarida por um momento, para que eles possam repousar, inclusive, e também, eventualmente, dando-lhes informação sobre o rumo, a rota que eles têm de seguir para voltar para casa, porque Odisseu, em particular, se perde ao longo da sua navegação. Então, o navegante, o viajante em geral, aquele que vai por mar, aquele que vai também por terra, ele necessita da ajuda daqueles que ele encontra ao longo do seu caminho. E a cada vez que ele solicita essa ajuda, ele se apresenta como um suplicante, né? Então, esse valor é um dos valores máximos da Odisseia, e o que significa que isso é um valor máximo para a Odisseia é que, como Homero nos diz na Odisseia, quem guarda esses valores, quem preserva esses valores, é um Deus que não é nenhum menor que o próprio Deus Zeus. É o Deus Xenios, ou seja, que cuida das leis da hospitalidade, e é o Zeus Horkios, que cuida das leis da súplica, ou seja, o suplicante tem de ser bem recebido, e aquele que o recebe tem de receber o suplicante de acordo com as leis da hospitalidade.